Meus santos irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém? Paz do Senhor. Que bom ter você aqui nesta hora. Que alegria poder estar com os irmãos. Aqueles que também estão nos acompanhando no nosso canal. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Nesta noite, que é um dia muito especial na vida da igreja, pois nós vamos participar da ceia do Senhor. E é um momento que edifica muito a nossa alma, o nosso coração, um momento que nós relembramos a morte do Senhor Jesus ali naquela cruz. Que bênção, que bênção. Eu quero convidar você a abrir um texto da palavra de Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E em seguida nós vamos participar da ceia. Eu quero louvar a Deus por sua vida, você que tem trazido os alimentos aí, que tem lembrado de trazer. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Esta semana já pudemos, semana que passou, né? Hoje é o primeiro dia já da semana, mas pudemos abençoar algumas pessoas e outras mais que abençoaremos agora nesta semana. Então, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos em nome de Jesus. Que Deus venha multiplicar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? E você que de repente não lembra assim no culto, na hora, você pode trazer depois. As meninas ficam aí das 7 até 1h da tarde, a Aline e Shirley. Você pode entrar ali, o portão fica encostado, mas elas estão na secretaria. Você pode entrar e entregar para elas, tá bom? E depois a gente traz para cá. Tá bom? Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 2. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 22. Versículo 2. Vamos ler. A partir do 1, diz assim. Os irmãos acharam? Mateus 26, versículos 1 e 2. Vamos lá. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Querido e bom Deus, louvamos a Ti por Tua presença no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Nós louvamos a Ti pela nossa liberdade de nos achegarmos a Ti e entoarmos louvores, como fizemos nesta noite, cantando que Tu és o nosso escudo, que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, e porque o Senhor vive, nós Te adoramos. E agora nós nos abrimos para ouvirmos a Tua palavra, poderosa, viva e eficaz. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar nesta noite sobre as dores de Jesus. Geralmente nós prendemos a nossa atenção mais ali na crucificação, nos momentos finais ali da vida de Jesus, quando Ele já está ali no Monte Calvário ou no Monte Gólgota, e realmente Ele sofreu demais, nós vamos ver isso aqui. Mas eu quero ampliar um pouquinho com os irmãos a nossa visão. Quero que a gente amplie um pouquinho e a gente enxergue além dessa dor que Jesus sofreu ali na cruz, dores que antecederam essa crucificação. Eu quero destacar nesta noite as dores emocionais, as dores físicas e as pressões espirituais que estavam sobre Jesus. E para isso eu quero ler alguns versículos com os irmãos. O tempo não me permitirá
comentar sobre todos, vou comentar alguns apenas. Nós temos um tempo um pouco mais reduzido hoje. Mas eu quero ler alguns versículos aqui. Eu gostaria que os irmãos ficassem atentos à leitura. A primeira dor que eu quero destacar aqui, enfrentada pelo nosso mestre, levando em consideração que Jesus se apresentou sendo 100% homem, 100% Deus, são as dores emocionais. Olhem bem o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos diz assim, olha: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Como fica a cabeça de uma pessoa que sabe que vai morrer daqui a 2 dias? Como fica as emoções de uma pessoa, de um ser humano? É preciso que a gente considere isso. Um ser humano perfeito, claro, mas um ser humano que sofria as emoções, conforme nós vamos ver aqui em diversos textos. Como estava a cabeça de Jesus naquele momento? É claro que Jesus já vinha se preparando anteriormente. Jesus outras vezes havia falado aos seus discípulos que ele tinha vindo justamente para isso, para morrer na cruz. Mas uma coisa é você falar faltando 3 anos, faltando 2 anos, faltando 1 ano. Mas neste caso específico, a morte estava às portas, era certo. Então Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: olha, como vocês sabem, o Filho do Homem, eu estou para ser crucificado. Quanto tempo? Daqui 2 dias. E aí o texto de Mateus, nós vamos caminhar por Mateus, por esses capítulos 26, 27 aqui, e um pouquinho ali em Lucas e João, mas vamos usar Mateus como nosso livro base, para estudarmos essas dores de Jesus. Nos versículos 20 e 21, você não precisa abrir, porque não vai dar tempo, mas vai dizer assim, ó: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Então Jesus estava ali, estava com seus 12 discípulos, sabendo que aqueles que ele tinha chamado de amigos iriam abandoná-lo, e um em especial iria traí-lo. E Jesus ainda participaria da ceia, estabeleceria a ceia, tomando o alimento ali, o pão e o vinho, repartindo o pão e o vinho com esses discípulos. Como estava a alma de Jesus? O versículo 31 vai dizer assim, ó: então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Os versos 36 a 39 vai dizer assim, vamos dizer assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Olha que interessante a expressão que diz aqui. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, Jesus falou: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo, a NVI. Vou ler de novo para você. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem e orem comigo. Se uma outra pessoa estivesse contando, a gente conseguiria saber da profundidade, que de repente uma pessoa tivesse percebido isso em Jesus, nós ainda entenderíamos, porque entenderíamos que essa pessoa estava tendo uma percepção de quem caminhava com Jesus, de quem andava com Jesus, mas o texto diz que foi o próprio Jesus quem falou isso. Ele voltou-se para os seus discípulos e disse assim: olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ora, seus discípulos nunca tinham ouvido isso da boca de seu mestre. Mas é porque naquele momento a alma de Jesus estava totalmente desfacelada. Os versículos 39 e 50 diz assim, 49 e 50 diz assim: dirigindo-se imediatamente Jesus
Judas disse: salve, mestre, e o beijou. E Jesus olha para Judas e diz assim: amigo, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Que momento foi esse? Esse foi o momento quando Judas se aproxima com os soldados romanos e uma grande quantidade de pessoas com paus, com armas. Não foram apenas os soldados, mas foram os soldados e mais um monte de gente. A Bíblia não fala quantas pessoas, mas um monte de gente, todo mundo com pau. E Jesus olha para aquilo assim e diz assim: vocês vieram me prender, mas parece que vocês estão prendendo um bandido de alta periculosidade. Eu estava com vocês no templo o tempo todo, por que vocês não me prenderam? Mas vai se cumprir as Escrituras. Mas o que eu quero dizer é que Jesus teve que olhar para aquilo e ver aquela multidão. Talvez algumas daquelas pessoas que ali estavam, influenciadas agora pelos religiosos, pelos líderes religiosos, pelo sinédrio, muitas daquelas pessoas já estiveram com Jesus em outra oportunidade, talvez estiveram até comendo os pães ali na multiplicação e os peixes. E aquela multidão que sempre seguia Jesus, muitas pessoas bem intencionadas, mas muitas mal intencionadas, agora aquelas pessoas estão com paus em suas mãos, espadas, para o prenderem. Jesus olha para aquilo tudo e tem que encarar aquela gente toda, aquelas pessoas todas, como se ele fosse um bandido perigoso. E sendo ele o Filho de Deus, o Salvador, alguém que veio para entregar a vida pelos nossos pecados. Os versículos 53 e 54 dizem assim, no mesmo episódio, Jesus fala assim para Pedro, quando Pedro pega a espada e quer defender Jesus ali, corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, Jesus olha assim e fala assim: você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, guarda essa espada. Porventura, Pedro, eu não poderia pedir ao meu Pai aqui, Ele enviaria milhares de anjos para lutar comigo aqui nesse momento. Então, que a gente não para pensar muitas vezes, porque olha só como Jesus teve que lutar com isso. Jesus teve a chance de acabar com tudo ali. Se ele quisesse, ele oraria ao Pai, ele falaria com o Pai enviaria anjos, e já era aquela multidão, já eram aqueles soldados. Ele teve que olhar para aquilo tudo, quando a Bíblia fala, quando Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que Jesus esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma humana. Muitas vezes a gente não consegue ver o quão difícil foi isso e o quão profundo é isso, porque, irmãos, Jesus, Deus, com plena consciência de que Ele era Deus, ainda que esvaziado da sua glória, mas em íntima comunhão com o Pai, Ele poderia resolver aquele problema naquele momento. Ele poderia parar tudo, acabar com tudo, mas Jesus teve que controlar suas emoções, Ele teve que controlar a sua indignação, porque se Ele revidasse aquele momento, seria justo. Eram pecadores contra o santo, pecadores levantando-se contra Deus, o Deus que é Criador, que é Senhor de tudo, que é dono da vida. Seria totalmente legítima a atitude de Jesus se ele se levantasse contra aquelas pessoas. Mas Jesus se controla e olha para Pedro e diz: Pedro, que se controle também, Pedro. Se controle. Controle as suas emoções, controle a sua alma. E alguém, irmãos, que estava, conforme diz-nos o texto, com uma tristeza profunda, com uma tristeza mortal, ainda tem que virar-se para os seus discípulos e falar assim: acalmem-se, controlem-se, fiquem tranquilos, não se desesperem, não façam loucuras. Mas a alma de Jesus estava esbagaçada, estava quebrada. E o texto vai seguir dizendo, versículos 63 ao 65 agora: mas Jesus permaneceu em silêncio, e agora aqui Jesus já está preso. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Então o sumo sacerdote, Jesus foi
aprisionado por essa multidão, e foi levado até o sumo sacerdote, até o chefe dos sacerdotes. E o sumo sacerdote, diante de Jesus, ele vira-se e diz assim: eu exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. Eu exijo que você nos dê uma resposta. E Jesus olha para ele assim, e fala assim: tu o disseste, você já está falando. E o texto segue dizendo: mas eu digo a todos vós, Jesus falando, que chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Isso porque diz a Bíblia que eles levaram várias testemunhas para acusarem Jesus de alguma coisa e eles não conseguiram arrumar nada. E diz a Bíblia que eles conseguiram arrumar 2 testemunhas que disseram assim: olha, nós vimos esse homem falando que ele destruirá o templo e em 3 dias reconstruirá. Mas eles sabiam que isso não era elemento, acusação suficiente para o julgamento de Jesus, para a condenação de Jesus. E Jesus então, sabendo que eles não conseguiriam encontrar nada, Jesus pega e faz uma alta acusação e fala assim para eles: eu vou dar um elemento para vocês, porque tem que acontecer e vocês não vão achar nada, porque eu nunca dei motivo para vocês. Então Jesus toma a palavra e diz: mas eu digo a todos que chegará o dia em que vereis o Filho do Homem. Expressão citada em Daniel capítulo 7, e que os judeus entendiam muito bem que essa expressão Filho do Homem refere-se ao Filho de Deus, ao Messias, ao ungido, ou seja, ao próprio Deus. Então quando Jesus fala assim: mas eu digo a todos vós que chegará o dia em que vereis o Filho do Homem, ele está dizendo assim: olha, eu sou Deus, e eu vou me assentar ao lado do Todo-Poderoso e virei em glória. Quando ele fala isso, os sacerdotes ficam indignados, entenderam o que ele estava falando e rasgaram suas vestes, dizendo assim: ele está blasfemando, ele está amaldiçoando, está usando o nome de Deus em vão, ele está se fazendo igual a Deus, não precisa de mais nenhuma acusação. E isso naquela época, e isso na lei, era um argumento suficiente para que uma pessoa fosse condenada à morte. Jesus deu o argumento para eles, mesmo estando com a sua alma totalmente despedaçada. E vale dizer que Lucas traz um detalhe interessante em relação a essa dor emocional de Jesus, e que aqui eu já quero fazer uma ponte para falar sobre a dor física. Lucas, no capítulo 22, do 42 ao 44, descreve Jesus orando da seguinte forma: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, e diz a Bíblia, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas, como médico que é o único que traz esse detalhe. Mateus não traz, Marcos não traz, João não traz. Lucas, fazendo um relato, numa visão médica também, numa perspectiva médica, ele coloca esse detalhe. E esse fenômeno que aconteceu com Jesus, ele é possível acontecer, a medicina diz que é possível acontecer, quando uma pessoa está debaixo de um profundo estresse, de uma profunda agonia. Não apenas isso, existem outros fatores. Na verdade, os médicos não conseguem determinar ao certo como acontece esse fenômeno, mas é quando o suor, as veias capilares se rompem e se misturam com o suor, o sangue se mistura com o suor, ou ao suor, e a pessoa então sua sangue. Isso aconteceu com Jesus, porque ele estava debaixo de uma pressão emocional terrível. Ele estava diante de um momento que estava dilacerando a sua alma. A pressão de estar carregando sobre si todas as acusações, a pressão emocional que estava sobre ele naquele momento era muito grande. E diz a Bíblia que Jesus orou: Pai, passa de mim esse cálice. E Jesus volta assim então para os discípulos, e encontra-os dormindo, cansados. Jesus ora de novo: Pai, passa de mim esse cálice. Jesus ora de novo dizendo: Pai, passa de mim esse cálice,
Passa de mim esse momento. Por quê, meu filho? Porque eu estou consumido pela dor. A minha alma não está aguentando. Eu estou esbagaçado no meu interior. Eu estou com dores como que de morte, ele diz. Mas naquele momento o pai não podia atendê-lo. E voltando para Mateus capítulo 26, vai seguir o relato dessa prisão e dessa crucificação de Jesus, até chegar à crucificação de Jesus. O verso 67 então vai dizer: alguns do sinédrio, ou seja, do conselho ali dos judeus, dos líderes religiosos, havia um conselho que decidiam as coisas. Alguns que estavam ali no conselho, quando Jesus falou que era o Filho do Homem, quando Jesus se declarou Deus, diz a Bíblia que alguns do conselho cuspiram no seu rosto e deram murros em Jesus. Outros lhe davam tapas e, amarrando-o, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, que era o governador daquela região. E aqui nós começamos a ver o sofrimento físico de Jesus. Estando naquela reunião no Sinédrio, quando ele se declara a Deus, cospem na cara dele, dão tapa nele, e por fim o amarram e o levam como a um bandido até Pilatos. Versículos 27 ao 31, Mateus agora capítulo 27. Mas os soldados, antes de levarem Jesus até Pilatos, eles levaram até o pretório, até o palácio, até onde o quartel-general dos soldados, em algum momento, depois passou a ser onde os soldados que protegiam o governador, protegiam o rei, estavam. E antes de apresentá-lo a Jesus, diz a Bíblia, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. E agora eles iriam fazer de Jesus um espetáculo, o bobo da corte. Todos os soldados reunidos, e tiraram-lhe as vestes, e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e tiraram a vara, batiam nele com essa própria vara em sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto e vestiram suas próprias roupas, então o levaram para ser crucificado. Ora, para os judeus, ter a sua roupa despida em público naquele momento, daquela forma, era muito humilhante, era vergonhoso. Os judeus não se comportavam assim. A ideia de sensualidade, a ideia de pudor é bem diferente da que nós temos hoje. Então, aquilo foi a humilhação que fizeram a Jesus. E eles sabiam que estavam aprontando aquilo. Mas os sofrimentos, as dores físicas dão uma pausa e eles retornam agora para uma dor emocional. 29, 39 vai dizer assim: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. Agora Jesus já está na cruz. Agora Jesus já foi julgado e condenado e agora ele está na cruz. E as pessoas passam olhando para ele e balançam a cabeça e zombam dele dizendo: está aí, rei dos judeus, está aí, filho de Deus, você que dizia que destruiria o templo em 3 dias e reconstruiria, cadê? Se você é Deus realmente, se você é filho de Deus, desce dessa cruz, porque nós vamos crer em você. E muitos zombavam, riam, davam gargalhadas e meneavam a cabeça, balançavam a cabeça. O versículo 42 diz assim: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de judeus, desça agora dessa cruz e creremos nele. E agora eu quero ir para o Evangelho de João, que traz um detalhe interessante acerca dessa crucificação de Jesus, de todas essas dores. E diz assim o versículo 28 e 29 do capítulo 19 de João: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse assim: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram uma esponja na ponta de um caniço de isopo, um tipo de árvore, e a ergueram até os lábios de Jesus, na ponta de uma vara, e deram para beber. Agora Jesus está na cruz. Olhe bem para mim aqui. Deixa eu trazer um detalhe interessante a respeito disso.
Quando Jesus chegou para ser crucificado, os evangelhos vão dizer que eles deram vinagre com fel. Eles costumavam fazer isso para entorpecer os que estavam sendo crucificados. Mas os relatos seguem quando Jesus está lá na cruz, já crucificado, no finalzinho, já quando ele está para entregar a vida ao Pai, por mim e por você. A Bíblia fala que Jesus olha para aqueles seus acusadores e diz assim: eu tenho sede. Aquele que saciou a sede de tantas pessoas, aquele que se apresentou como a água da vida, aquele que alimentou Israel no deserto, porque Paulo diz que havia uma rocha que seguia com Israel, e essa rocha era Cristo. Ele olha para aquelas pessoas e diz assim: eu tenho sede. E diz a Bíblia então que um dos soldados pega uma esponja do mar. E eu pergunto para você, o que aquela esponja estava fazendo ali? E ele então pega uma esponja e vai numa vasilha que tinha vinagre, que era um vinho de uma qualidade um pouco ruim. As pessoas mais simples bebiam esse vinho. Essa é uma possibilidade, mas eu vou te dar outra depois. E eles então embebedam essa esponja no vinagre, colocam num caniço, numa vara, numa planta chamada hisopo, e ele leva até a boca de Jesus. Jesus então prova e diz, e viu que era vinagre e não água. Ele vira-se então para o Pai e diz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas calma, que a história não acabou. Porque alguns arqueólogos, e isso que eu vou falar é fato, a forma como os romanos faziam a sua higiene pessoal era totalmente diferente da nossa. Naquela época, claro que não existiam esses banheiros dentro das casas, existiam banheiros comunitários, banheiros públicos. E esses banheiros eram feitos em pedras, havia furos em pedras cerca de 50 centímetros, 50 a 60 centímetros de distância. Então tinha um buraco aqui, outro buraco aqui, outro buraco aqui, numa sala aí. Era comum, eles se assentavam ali, e enquanto estavam fazendo as suas necessidades, estavam batendo papo, conversando sobre diversos assuntos. Assim que funcionava. E aos pés havia uma vala, e passava água ali. Quando eles terminavam de fazer as suas necessidades, eles então pegavam um caniço, uma vara, pegavam a esponja, colocavam nessa água e faziam a sua higiene. Nesse lugar havia vinagre, porque eles entendiam, os gregos já entendiam, e os romanos pegaram essa ideia de que o vinagre, ele era antisséptico, ele desinfetava. Então essa esponja, ela era colocada no vinagre para ser desinfetada, porque outras pessoas iriam usar essa mesma esponja. Em alguns casos, a pessoa tinha a sua própria esponja. Fato é que aquela esponja estava no Monte Calvário, não por acaso. Na melhor das hipóteses, o soldado romano, Luísio, pegou uma esponja nova, que nunca tinha sido usada, na melhor das hipóteses. Como a crucificação muitas vezes durava muito tempo, é bem possível que havia um banheiro público ali próximo. Mas vamos trabalhar com uma hipótese de que aquela esponja era nova, e vamos trabalhar com a ideia de que aquele vinagre no qual foi colocada aquela esponja era um vinho de uma qualidade ruim. Vamos trabalhar com essa possibilidade. Mas não havia qualquer pudor da parte dos romanos, que tratavam os crucificados como bandidos. E não havia qualquer necessidade de qualquer luxo com qualquer um deles, ainda que coloquemos alguns dos soldados convertidos na cena. Mas eles expunham mesmo seus crucificados à vergonha. Na verdade, ser crucificado naquela época já era muito vexatório, já era muito humilhante para uma pessoa, criminoso que era crucificado. E despido do jeito que estava, então, era mais humilhação ainda para os judeus.
Então nós podemos tranquilamente trabalhar com a hipótese, com a possibilidade bem próxima, bem real, que muitos arqueólogos acreditam. É que aquele soldado pegou uma das esponjas que eram de uso pessoal, que eram usadas, e ele pegou para piorar o sofrimento, ele pegou aquela esponja e a colocou no vinagre e levou até a boca de Jesus. A boca que proferiu tantas palavras abençoadoras, tantas palavras que limpou a vida de tanta gente, como aquela mulher que estava ali conversando com Jesus ao meio-dia, aquela mulher samaritana de João capítulo 4, que voltou para Samaria dizendo: eu estou fazendo tudo o que ele me mandou fazer. A boca que foi usada tantas vezes para purificar vidas, para restaurar vidas, famílias, homens e mulheres, para aproximar o homem de Deus, para ensinar o caminho da verdade, agora estava sendo exposta contextualizando a um papel higiênico usado. Essa era a realidade. As dores de Jesus vão para além da crucificação. Emocionalmente ele sofreu, e ele sofreu fisicamente, e aqui eu sei que isso você está pensando bastante, eu sei que você depois vai pesquisar sobre isso, eu aconselho você a pesquisar mesmo, mas não parou por aí, porque diz Mateus 27, 46, já estou terminando, fique tranquilo, mas Mateus 27, 46 vai dizer assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Não bastassem as dores emocionais, as dores físicas, agora Jesus sofre com a ausência do Pai, com o abandono do Pai, um abandono que era necessário, e ele olha, e as pessoas dizem assim: vamos ver o que ele está fazendo, ele deve estar clamando por Elias, porque as pessoas acreditavam que Elias iria voltar, e Jesus explica isso. Elias voltou por meio de João Batista, não em reencarnação, lógico, mas com um ministério parecido. E elas falaram assim: Elias, ele está clamando por Elias, deixa para ver. Mas não era Elias, ele estava falando Eloi, Eloi, que quer dizer: Deus meu, lama sabachthani, por que o Senhor me desamparou neste momento? Mas houve silêncio, o céu estava em silêncio, o céu estava em bronze. O Pai que por diversas vezes o socorrera, o Pai que por diversas vezes o ajudara, o Pai que por diversas vezes testemunhou, inclusive no batismo, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, ouçam-no. O Pai a quem Jesus se refere, dizendo na ressurreição de Lázaro, quando ele ora e diz assim: Pai, graças te dou porque me ouviste, e ele diz assim: falo isso não por conta de mim, eu não preciso disso, digo isso por conta da multidão, para que ela creia que tu me enviaste. Eu sei quem o Senhor é, e nós nos relacionamos. O Pai tão elogiado, tão citado por Jesus nesse momento, Jesus, o Filho de Deus, clama e há silêncio. O Pai não responde, e ele sente-se abandonado pelo Pai. Ele diz: Pai, por que o Senhor me abandonou? Mas era preciso. O Pai podia livrá-lo, mas o Pai já tinha dito antes para ele que não passaria dele esse cálice. A dor de Jesus, agora, ela vai para o lado espiritual, porque Jesus também sabia, o tempo todo ele estava consciente de que os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele, ainda que naquele momento ele estava clamando ao Pai, pedindo algum tipo de ajuda. Ele sabia que a ajuda que, se por acaso viesse do Pai, não poderia ser o livramento daquela cruz, porque ele sabia que era por meio da cruz que ele salvaria a humanidade. Ele sabia que era por meio da cruz que ele alcançaria a mim e a você. E o profeta Isaías profetizara lá em seu capítulo 53, versículos 3 a 7, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento, como que alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós
nós não tínhamos em estima alguma, em valor algum, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calado, Ele não abriu a sua boca. Mas no versículo 11 o profeta vai dizer: e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, Ele santificará a muitos. Você e eu somos resultado desse penoso trabalho de Jesus, dessa entrega, desse sofrimento, essas dores todas emocionais, físicas, esse peso espiritual que estava sobre Ele, foi por mim e foi por você. Tudo isso Ele fez por amor a mim, por amor a você. E é por isso que neste momento nós vamos relembrar isso tudo que Ele fez. Porque na noite que Ele foi morto, Ele voltou-se para os discípulos e disse: façam isso em memória de mim. Não esqueçam as minhas dores emocionais, físicas, e o peso espiritual que estava por mim. Não esqueçam tudo que eu suportei por vocês, por você que está em casa. E o meu convite a você é que você aceite esse Jesus, que você entregue-se a Ele, que você se reconcilie com Ele, que você volte para Ele. Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar aqui com o pessoal, despedir-me do pessoal que está em casa. E ao mesmo tempo que eu quero convidar os diáconos para já estarem aqui, em nome de Jesus. Querido Deus, nós louvamos a Ti, por todos aqueles, Senhor, que estão aqui nesta noite, pelos Teus servos que estão nos acompanhando em suas casas. Alcance-os com a Sua graça, com a Sua misericórdia, Senhor. Com esta palavra, que eles venham se voltar para Ti, crendo que o Senhor é Salvador, que o Senhor sofreu tudo isso por amor de cada um deles. Alcance-os, fortaleça-os, em nome de Jesus. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Eu quero convidar os diáconos para